E eu fiquei, como no ano passado, na incumbência de ficar com a conferência. No ano passado ele fez isso comigo em Portugal. Ele veio ficar com vocês e me mandou para Portugal. Vocês tinham que me ver cantando, pregando num congresso de batalha espiritual, vestida de clerical, gente. Parecia uma papisa europeia. E foi tremendo. Jesus teve misericórdia da gente lá e até me usou. Foi muito bom. Glória a Deus. Eu queria chamar a banda para cantar meia música comigo que fosse, porque ontem vocês viram que deu muito ruim pro playback. Eu posso tentar mais uma vez playback, não tem problema, com uma mais conhecida, né? Mas se a banda pudesse tocar digitais, vocês tocam no mesmo tom que eu canto, não? Eu acho que sim. Ai, Jesus, que ajuda, Jesus, que seja no mesmo tom. Porque de manhã, gente, se eu já sou um contralto sempre, de manhã eu sou alguma coisa menos que contralto. Porque eu sou rouquinha já de natureza. Olha aí a taça do poder. Amém. Depois que essa taça chega, gente. Oh, glória. Amém? Pastor, vamos cantar suas digitais. A banda não ensaiou, não? De ontem para hoje de madrugada, de meia-noite às 6, não rolou nada. Porque o povo lá em casa foi dormir 2h30 da manhã, eles estavam hyper. Eles estavam assim, hyper. Eu falei, vocês vão ficar, eu vou dormir, pelo amor de Deus. Às 6 e pouca, quase 7, eu fiquei hyper. Abri o olho, eu falei, tá vendo? Ainda bem que eu fui dormir logo. Porque a palavra de Deus, gente, ela mexe e remexe com o nosso interior, não é? A gente fica meio sem rumo quando Deus pega a gente. Deu certo aí, gente? Vamos cantar as suas digitais. Pelo menos essa. Juntos. Aleluia. Enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia lá em Gênesis 29. Ah, não quer, gente. Não quer. Deixa quieto. Quero não. Esse é aquele momento que a gente fala assim, meu filho nunca vai fazer isso na igreja. Não fale isso. Você que acabou de pensar isso, eu quero dizer uma verdade. Para todo mundo que fala isso na vida, tem um dia como esse. E tu é pastor ainda e fica falando, tire seu filho do templo. Gente, aí que lá, se ele chorar, o seu filho vai fazer isso com você. É uma palavra profética sobre a sua vida. Não tem saída. Não tem saída. Na verdade, é o capítulo 28 que eu queria, gente. Não era o 29 nada. Era o 28, versículo 10. Vamos cantar então digitais. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvir tua voz dizendo eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo teu amor te encontrei. Em minha alma estão as suas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou onde o pecado abundou. Hoje
Da próxima vez eu toco com vocês, lendo a cifra eu toco. Curtir, gente. Leonardo, lá na igreja tem que ter um negócio desse, pastor Leonardo. Eu sei que vocês não querem que eu toque com vocês lá, mas por favor, já que eu sou uma pastora auxiliar, eu acho que eu tinha direito de ter cifras assim. Glória a Deus, gente, muito obrigada. Que prazer tocar com vocês. Obrigada de todo coração. Nem é muito difícil olhando pra cá. Eu podia ter tirado um tom, mas deve ser menor, né? Eu só toco, minhas músicas são todas mais pretas lá. Ô, gente, desculpa, hein? Foi mal. It's okay, pastor, super legal. It's okay. Bom, abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 28. Daqui a pouco eu canto mais para vocês, tá bom? É. 28, vamos para o 11. 28, 11 diz assim: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Glória a Deus. Temos mais um versículo para a gente ler. Vamos correr agora? Vamos pular de Gênesis para Apocalipse capítulo 4. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia. Apocalipse capítulo 4. Bíblia teimosa, volta aqui. Finalzinho. Diz assim, capítulo 4, versículo 1. Diz assim. Achou? Diz amém? Quem não achou, diz misericórdia. O povo da misericórdia me persegue, então, vai? O povo da misericórdia pode perseguir o texto. Diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvia falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono haviam 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Corre comigo e volta um pouquinho para Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Volta. Lamentações, Jeremias. Isso. Ezequiel, Daniel. Se tiver em Daniel, volta. Se tiver em Lamentações, vai. Isso. Quase no meio da Bíblia, né? No meio da Bíblia tu vai achar Salmos, mas aí tu volta um pouquinho, se tiver que parar lá. Achou Ezequiel? Ezequiel capítulo 1. Versículo 11. Achou? Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas, juntas uma à outra, e as 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam, para onde havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes,
e o fogo resplandecia, do fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes corriam e voltavam, à semelhança de um clarão de relâmpago. E eis que vi os seres viventes, e havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor do berilo. E aí ele vai detalhando como eram as rodas. Dentro de rodas, com olhos por todos os lados. Os seres, eles eram seres com 4 faces, não com 4 cabeças, mas com 4 faces. Cada face tem um significado, cada face tem uma aparência. Mas no primeiro ponto dessa manhã, eu quero que você compreenda que Deus tem uma conexão com a terra e com o céu. Deus quer comunicar-se com a terra e fazer sua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Durante todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vai encontrar momentos em que Deus abre janelas na eternidade. A eternidade está acontecendo agora. Nós estamos dentro do tempo. A eternidade não para, não é como o nosso tempo que tem horas, minutos, segundos, milésimos de segundos. Deus não está contido no tempo. Deus está dentro da eternidade. Nós somos seres eternos, criados à imagem e semelhança de Deus. É como se a nossa vida fosse uma foto e a eternidade fosse um CD tocado ou um DVD em play eterno. Nós estamos na foto, no frame, mas a sua vida, ela é um filme completo que se une à eternidade. Você não está condicionado apenas a esse tempo, a essa foto que significa o tempo da sua vida, mas você está chamado e conectado em algo muito maior, que é eterno, que jamais acabará. Deus há de fazer você entender nessa manhã que não existe limitação para a sua existência, nem mesmo o seu tempo sobre a terra é limitado, porque você vai chegar no coração de Deus, e quando Jesus voltar, você vai ressuscitar novamente, amém? Se você não estiver na geração da volta de Jesus e morrer antes do tempo, os mortos ressuscitarão primeiro. De qualquer maneira, você vai ter a primazia aí da ressurreição e da vida. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo até aqui comigo? Vocês estão compreendendo a eternidade? Que a eternidade não é igual o tempo que a gente vive? Eu lembro quando o R. Soares falou na TV outro dia e ensinava pra gente, com 5 anos de idade eu fazia parte da Igreja da Graça. Meu pai era membro fundador da Igreja da Graça. Hoje ele é nosso ovelho. Papai hoje de pastor virou nosso ovelho lá na igreja, né? Meu marido está pastoreando, meu marido pastoreando meu pai. Olha como é que Deus faz, que coisa linda. Mas nós éramos membros assim, fundadores. No começo lá da Igreja da Graça, em Madureira, eu lembro que o R.R. Soares sempre falava com a gente sobre eternidade. Era algo muito maluco para uma criança de 5 anos compreender. Há pouco tempo ele pegou uma fita métrica na televisão e eu achei maravilhosa a explicação dele. Ele pegou essa fita métrica e falou: olha gente, olha pessoal, que jeito de falar, né? Olha pessoal, a vida do homem é como essa fita métrica. Você precisa saber o quanto você já usou dessa fita métrica e o quanto falta. A Bíblia diz que o homem vive até 70, 80 anos e depois disso, canseira e enfado. Se bem que eu percebo que nossa geração é uma geração que tem mais saúde, tem mais longevidade. Eu não sei o que está acontecendo com a mulherada que está dormindo no formol, não é possível? As mulheres não envelhecem, gente. Fala sério, vocês estão com tudo, né? Não vou falar dos homens não, só das mulheres hoje. Até porque eu preciso puxar a sardinha pro meu lado aqui, que nós estamos profetizando as mulheres hoje. Todas as mulheres estão de profetizando as mulheres. Muito obrigada pelo carinho, viu? Mas sabe, gente, quando eu percebo que eu tenho um tempo para executar aquilo que eu fui chamado para fazer sobre a terra, e eu preciso compreender rápido o que Deus quer comigo no tempo, porque na verdade eu fui chamada para uma eternidade, e tudo será refeito, e tudo voltará ao plano original, e virá um novo céu e uma nova terra, e eu tenho muito a ver com isso. O céu não é um lugar chato, a eternidade não é um lugar chato, a restituição de todas as coisas não é nada chato, pelo contrário, eu tenho muito o que fazer eternamente. Isso me dá força para compreender que Deus tem uma escada entre a terra e a eternidade, e essa escada existe para que possamos ficar conectados com as coisas do alto sem perder as coisas também terrenas. Tem o evangelho que diz: não, só as coisas do alto, não tenha nada.
Aí tem o evangelho que diz, tenha tudo na terra, não tenha nada no céu. Ei, calma aí. Deus nos fez completos para ter uma vida abundante na terra e para ter uma vida abundante conectada com a eternidade. A escada fala dessa comunicação com a eternidade todo o tempo. Eu estou linkada com a eternidade através do poder do Espírito Santo e da palavra. Eu estou aqui, mas também sou de lá. Eu estou aqui no tempo, mas também entro profeticamente na eternidade. Como é que eu te provo isso? Com os textos que acabamos de ler. Pessoas em extremo sofrimento, em tamanha provação, experimentando a eternidade. Eu não sei você, mas quando eu estou no estreito, quando eu estou passando provação, aí é que parece que Deus fica mais pertinho de mim. Aí é que parece que a presença dele, meu Deus do céu, pode tocar a minha carne de maneira maravilhosa e única. Me parece que quando eu estou atravessando a estação do exílio, ou quem sabe o desafio da enfermidade, eu me prendo mais às coisas que são eternas e deixo um pouco mais as coisas que são da terra. E o que acontece é que as coisas que são eternas começam a influenciar as coisas que são terrenas. Não há separação entre o eterno e o terreno, a não ser que você queira. Você não consegue desconectar do eterno, a não ser que você queira desconectar do eterno. Essa escada ligada à eternidade era uma escada que falava a respeito do que Deus queria que Jacó fosse. Essa é uma escada que me fala nessa manhã que Deus quer que eu tenha uma comunhão com Ele, uma experiência sobrenatural com o eterno, porque Ele quer mudar o meu nome, Ele quer mudar a minha história familiar, Ele quer mudar a maneira como eu me comprometo, como eu me relaciono com as pessoas, depois de ser tocada pelo eterno, pelo sobrenatural. Nunca mais eu serei o mesmo. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com Estevão, isso aconteceu com João na ilha de Patmos, isso acontece até hoje na igreja. Deus quer abrir a janela da eternidade para nós nessa manhã, e se você compreender isso, você vai entender e vai ver o movimento de Deus a seu respeito. Eu estava pensando a respeito da tipologia desse movimento sobrenatural de anjos, que é tão nosso que não precisa inventar muita história. É algo que a igreja precisa compreender com tanta simplicidade que não precisa inventar muito. Os anjos são conservos de Deus, servos dos servos de Deus. É isso, ponto. Eles trabalham a favor da igreja todo o tempo, ponto. O que tem de mais nisso? Se o sobrenatural para nós é o natural, o que tem de místico nisso? Tem gente que passa a vida inteira e nunca viu um anjo. Tem gente que consegue ver anjo. Os anjos não aparecem à toa. Os anjos aparecem para uma missão determinada. É pontual. A manifestação angelical é algo pontual, algo específico, para um propósito determinado, para marcar uma estação, para marcar uma mudança. Às vezes Deus nos fala o seguinte: olha, a escada é mais ainda do que você está vendo, porque a escada, ela fala da conexão da terra com a eternidade, do mundo dos homens com o mundo de Deus. A escada pode ser você na terra como homem, mas na eternidade, com o Espírito de Deus vivificado pela palavra, você está ligado com o trono da graça. Quando você nasce de novo, você e a escada se tornam um, porque o seu corpo está na terra, mas a sua consciência de existência está ligada diretamente no céu. Por isso temos saudade do céu, por isso temos saudade da eternidade, da santidade que o nosso Espírito entendeu como necessária para ver a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem relacionamento com a palavra ninguém verá a Deus. Sem relacionamento natural com a palavra ninguém há de usufruir da eternidade na terra. Olha, você eterno está no tempo. A eternidade faz parte do seu DNA. E o que tem de mais nisso? Por que nós nos isolamos daquilo que Deus quer fazer com a gente? Por medo da meninice dos outros? Deixem os meninos serem meninos.
Porque quando eu era menina, eu falava como menino, me comportava como menino. Mas agora que eu cresci, eu falo coisas de adulto, me comporto como adulto. Deixem os meninos serem meninos. E você é adulto na palavra. Seja adulto na palavra. E usufrua da eternidade. Aleluia. Eu não posso, por medo de meninice, deixar de viver o melhor de Deus. Eu não posso, por medo do que já fizeram com isso, ou com o que já torceram a respeito da eternidade, deixar de viver o melhor de Deus na minha vida. Porque se cresço em Deus, tenho direito a tudo aquilo que Ele separou para mim na palavra. Aleluia. Por causa da saudade do céu, algumas pessoas buscam no ocultismo a ligação com a eternidade e se ligam a espíritos enganadores. Lembra que nós falamos disso ontem? Nós falamos de Dagon. Mas a única maneira de chegar ao céu é sendo salvo por Jesus Cristo, que abriu o caminho, a escada para o céu. Os anjos, a escada e a eternidade. O importante do movimento angelical nessa escada é que alguns sobem e os outros descem. Os que subiam já fizeram alguma coisa e os que desciam para fazer alguma coisa a respeito de Jacó. Jacó estava no meio do caminho de uma grande decisão familiar. E nessa manhã eu quero falar um pouco mais sobre a sua vida na terra de acordo com o seu relacionamento com o céu. Porque quando eu me envolvo com as coisas celestes demais, e demais não existe, mas muito, nunca é demais, mas muito, nós temos a tendência, a tentação de ignorar aquilo que é da terra e ficar vivendo que nem um anjo. Ô, anjão, bota o pé no chão. Mas se eu botar o pé no chão, eu deixo de ser ligado às coisas eternas? Não. Como é que você prova isso? Jesus 100% homem, 100% Deus. Sobe no monte da transfiguração. Se revela glorificado aos seus discípulos. Lá em cima, no topo da montanha, só leva 3, que o povo não tinha muito estômago para compreender o que ia acontecer lá em cima. Gente, essa passagem é heavy metal. Porque Jesus ainda não tinha sido crucificado, ele sobe para a transfiguração, mostra a sua glória, ainda aparece de quebra os caras que estavam na eternidade, meu Deus do céu. Aparece Elias, aparece Moisés, que ninguém sabe se está morto, se não morreu, se achou o corpo, se não achou. Que morreu, que a Bíblia diz que morreu. E diz que o diabo brigava pelo corpo. Ai, me deixa quieto, eu não quero saber disso agora. Enoque. Gente, aquele é um advento sobrenatural que acontece na montanha, lá em cima. E de repente, aqueles 3 que subiram começam a falar: vamos ficar por aqui, porque aqui está melhor. Não quero encarar meus problemas lá embaixo. Lá embaixo tem minha sogra, lá embaixo tem minha tia, lá embaixo eu tenho conta para pagar. É tão melhor ficar lá em cima. E tem gente que abduz, né? Tem gente que abduz. Chega em casa, a irmã está orando em língua 24 horas por dia. Tem que orar em língua, gente. Pera lá, vai fazer uma comidinha pro marido, né? Oi. Passa e compra o frango do posto. Faz alguma coisa. Vai viver de sol. Pois bem, Jesus 100% homem, 100% Deus desce. E quando ele desce, o povo que está no pé da montanha está arrumando a confusão, que não consegue expulsar demônio. Muito menos aqueles que subiram com ele estão conseguindo resolver aquele problema. E ele desce e diz: gente, vocês acabaram de vir do céu. Eu estava lá em cima, mostrei minha glória para vocês. Tive um pessoal com vocês. Tive um momento de intimidade celestial. Mostrei a eternidade. E vocês voltam sem fé? Que tipo de eternidade é essa que vocês estão vivendo? Que vocês não voltam cheios de fé? Que tipo de intimidade? Precisamos conhecer a eternidade pela palavra. Essas janelas nos colocam de pé e nos revelam a palavra. E porque eu sou revelado na palavra, eu consigo andar na terra como ser eterno, mas também como apaziguador. Naquela noite, lá em Gênesis, eu vou ler para você. Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos ou família, meu Deus do céu, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havermos feito atravessar o ribeiro, fez passar também o que possuía. O Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutavam.
O homem disse-me, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei, a não ser que me abençoes. Essa é uma batalha por bênção, porque ele tinha uma história pregressa para resolver. Diante do sobrenatural nós temos issues, nós temos problemas para serem resolvidos. Não é porque você está diante do mundo espiritual que você deixou de ter problemas para serem resolvidos no emocional, com a família. Jacó tem um peso de ter roubado a primogenitura de seu irmão. Jacó tem um peso. Ele tinha que resolver aquilo. Ele precisava de uma bênção. Ele precisava de uma figura masculina, de um pai para dizer, eu te abençoo, eu troco o teu nome. Vai na fé, meu filho. Aleluia, Senhor. Quando Jacó vê o mundo espiritual acontecendo para ele, ele tem uma confusão emocional ali, porque ele tem o sobrenatural lembrando o natural para ele. Nem sempre ficar nas nuvens vai te impedir de lembrar de coisas que você precisa resolver aqui na terra. É verdade. Oh, meu Deus. Ele fala, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Jacó lutou com Deus a seu favor. Por isso, ele prevaleceu com o anjo. Alguns vão tipificar essa aparição do anjo como sendo uma teofania de Cristo no Antigo Testamento. Mas, na verdade, aquela batalha que ele travava no vale era da vontade de Deus. E um novo nome lhe foi dado por conta dessa batalha. E Israel significa aquele que luta com Deus ao seu lado. Ou até mesmo o lugar onde o Deus de paz habita. Você chegou aqui travando uma batalha. Você entrou no mundo espiritual travando uma batalha. Mas existem situações para serem resolvidas no mundo natural que ainda te seguram de fluir numa vida abundante. Deus está te dizendo nessa manhã, o teu nome será trocado para Israel. Eu quero que você compreenda o significado do teu nome, do seu novo nome. E a Bíblia diz que todos nós teremos um novo nome. Mas nesse tempo espiritual, você significa o lugar onde o Deus de paz habita. Ou aquele com quem Deus luta. Deus luta a favor, quer dizer, do seu lado. Você e Deus são maioria contra os problemas emocionais da sua vida. Deus está do seu lado e Deus quer que você resolva todos os seus problemas naturais. A marca de uma vitória pode te fazer mancar. Não esqueça de como você foi e o que você venceu para chegar até aqui. Acredite que quem conhece o reino dos céus crê, entende e não consegue mais viver o natural sem o sobrenatural. Manaim significa acampamento de anjos. Jacó não entrou em Manaim. Qual foi o anjo que Deus enviou para você? Tem alguém aqui que Deus está utilizando. Uma pessoa, quem sabe. Os americanos utilizam essa palavra, né? Como se uma pessoa que te ajuda fosse um anjo. Claro que gente nunca vai ser anjo. A gente compreende bem que são estirpes completamente diferentes. Mas você já viu alguém que te ajuda no momento de sufoco e você diz assim, puxa vida, parece até que Deus mandou um anjo para me ajudar aqui na estrada para trocar esse pneu de madrugada, né? E a gente nunca sabe se aquela pessoa que a gente não conhece era uma pessoa mesmo ou se Deus mandou um anjo. Eu creio que Deus manda anjos em momentos de dificuldade que a gente não tem a menor ideia, ou Ele mesmo vem com sua mão poderosa e nos socorre no impossível. Aleluia! E ali Deus quebrava e liberava uma palavra no mundo espiritual. Lute através da palavra. Seja Israel de Deus. Seja aquele que Deus tem, como aquele que Deus tem que lutar do lado. Jesus usou essa escada em nosso favor. Jesus desceu a escada para encontrar a gente. A conexão com a eternidade Jesus utilizou quando veio nascer de mulher. Para nos resgatar. Jesus desceu a escada até nós. Ele pagou com a sua vida. A sua missão era morrer por nós. Jesus saiu da eternidade, nasceu de mulher. E Ele subiu a escada ressuscitando em carne. E hoje Ele desce até nós com suas vestes ensanguentadas para visitar a sua dor e mudar a sua vida. O diabo nunca desceu essa escada. O diabo foi jogado. Existe uma grande diferença entre descer e ser jogado.
O diabo não tem direito à conexão, o diabo não tem direito à escada, mas nós que somos filhos, nós que somos salvos, nós podemos subir e descer a escada, podemos entrar pela porta, pela janela, por onde for, porque a escada é dele, ele sobe, ele desce, ele vem da eternidade como cordeiro para nos curar nessa manhã, aleluia, ele quer se revelar a nós, aprenda isso. Para estar diante do trono, eu preciso ser tomado pelo Espírito. Ezequiel capítulo 2, de 1 a 8 diz assim: lembra que temos um chamado que primeiro consiste em olhar para aquele que nos chamou. Porque diz assim: filho do homem, põe-te de pé, quero falar contigo. E logo ele me falou, e entrou em mim um Espírito que me pôs de pé. Nessa noite, nessa manhã, Deus vai te pôr de pé. Amém. Nessa manhã, Deus sopra em você um avivamento que te põe de pé. E que te põe de pé através da palavra. É preciso ser tomado pelo Espírito para estar diante do trono. Quem é levado diante do trono tem a porta do céu aberta em sua face e precisa subir. O Espírito Santo comanda a adoração tanto na terra quanto no céu, e os seres celestiais se movem e glorificam o nome daquele que está sentado no trono para sempre, eternamente. Apocalipse capítulo 4 vai falar das 4 classes de seres, de querubins e faces diferentes. A gente aprende no seminário desde novinha que existem 4 classes diferentes de anjos, né? Os querubins, os serafins, os arcanjos e os anjos mensageiros, que eu já disse que são todos eles servos e co-servos de Deus, que trabalham em favor da igreja na terra. A batalha espiritual que eu expliquei para vocês ontem, ela é travada pela igreja e ela é executada pelos anjos que são do Senhor. A maioria das pessoas dizem assim: ah, mas uma terça parte dos anjos caiu. Meu querido, tem mais anjo em pé do que anjo caído. Então tem mais anjo para a igreja vencer do que anjo para atacar a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Diga comigo: eu e o Senhor somos maioria. Eu e o Senhor somos maioria. Você fala: mas eu sou tipo um gafanhoto nessa terra de gigante que trocam vidas por diamante. A juventude é uma bola numa propaganda de refrigerante. Lembra dessa música? Não, vocês são muito jovens para lembrar dessa música. É uma banda, uma propaganda de refrigerante, diz a música. Mas você compreendendo que é Israel, que Deus está te vendo nesse vale, nessa luta emocional, você compreendendo que Deus está mudando o teu nome para que você ande na direção da sua família com uma palavra diferente, com um sorriso diferente, com um olhar diferente, e você não é o que te aconteceu, você não é a tragédia que você viveu. Você não pode trocar o teu nome pelo nome da tua tragédia. Tem pessoas que olham e falam assim: qual é teu nome? E a pessoa diz: meu nome é divórcio. Qual é teu nome? Meu nome é adoção. Qual é o teu nome? Aí você responde: ah, o meu nome é... fui expulso de casa. Esse é meu nome. Qual é o seu nome? E você diz, pega a sua identidade e dá uma carteirada com o nome da tragédia que você viveu. Eu vim aqui dizer para você essa manhã que Deus não te chama pelo nome da tragédia que você viveu. Amém. Deus não te chama pela tarja que colocaram em você. Deus não te chama pelo rótulo da sua vida. Deus te chama nessa manhã Israel. Aleluia. Israel. O lugar onde Deus de paz habita. Israel é o seu nome. Deus muda o seu nome nessa manhã. E o que os anjos têm a ver com isso, Fernando? O que o trono de Deus tem a ver com isso? Quando você descobre que toda a fotografia da eternidade tem um exemplo para nós na Terra, o negócio fica mais fácil. Eu quero que vocês compreendam que se Ezequiel pudesse, ele tinha tirado uma foto do que ele viu. Se João pudesse, ele tinha pintado aquilo que ele viu.
Mas o que eles tinham para fazer? Eles não tinham câmera, não tinham celular da Mac, da Apple. Eles não tinham nenhuma tecnologia, eles tinham a mão para escrever. E a arte deles era escrever de maneira que você pudesse compreender a figura da linguagem e a foto que eles estavam pintando na sua mente. Você já leu um livro que você parece que estava lá? Você já leu um livro que parece que você viveu aquela história? Você já foi dormir pensando: o que vai acontecer amanhã quando eu continuar lendo o próximo capítulo? O que vai acontecer com o personagem? Assim Deus faz nesses textos que eu li para você, onde a janela da eternidade se abre. Os que estão escrevendo um filme na sua direção. E eles dizem que uma das faces. Eu preciso que você compreenda que toda visão é tipológica. Uma das faces, diz o texto, que era a face de homem. A face de homem me aponta para o Evangelho de Lucas, que viu Jesus, o Filho do Homem, que veio para salvar o que se havia perdido. A outra face do querubim, gente, que era de ladinho assim, a face de boi, nos aponta para o Evangelho Sinóptico de Marcos. Ele veio para servir e é o médico dos médicos. A outra face, que é a face de leão, me aponta para Mateus. Ele é o leão e ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. A outra face, que é a face de águia, ela me diz do Evangelho de João: Jesus é o Rei e ele voltará. Nós estamos utilizando um símbolo para o Profetizando as Nações como igreja. E esse símbolo é a rosa dos ventos. Nós estamos fazendo a logo da igreja e todo o material gráfico da igreja. Por quê? Porque a igreja, o evangelho, a face dos querubins, a tipologia do Antigo Testamento, fala da compreensão universal. Deus olha em direção cardinal. Ele olha para as nações e para o infinito. Deus está te olhando em todas as direções. Por isso que os querubins têm olhos por todos os lados da face. Diante do trono, eles testemunham de quem Deus é, através de suas próprias aparências. Eles olham para norte, sul, para leste e oeste. Eles têm os pés como de bois, um pé redondo. Por quê? Porque não precisam se virar enquanto eles se movem. A gente tem pé para andar para frente. O nosso pé não foi feito para andar para trás. Mas os pés dos querubins, eles são em forma arredondada. Então eles podem andar para frente, para trás, para um lado, para o outro, todo o tempo. Porque o trono de Deus está em movimento, gente. Não é uma coisa chata. A eternidade está em ação. Tudo está acontecendo agora. E os querubins estão por existência, só por existir, dizendo para vocês: olha só, gente, Jesus, ele é a águia. Jesus, ele tem a face de boi. Na tipologia, ele também foi homem sobre a terra. Jesus é tudo isso ao mesmo tempo e agora. E a palavra de Deus diz que essas faces apontam para os evangelhos, e os evangelhos apontam para nós. Nós estamos aqui porque Jesus nos curou. Nós estamos aqui porque Jesus nos salvou. Nós estamos aqui porque ele ainda vai batizar muita gente com o Espírito Santo. Nós estamos aqui por inúmeras razões. Aleluia. Os pés firmes podiam pisar as espigas para debulhar. Os pés falam do julgamento de Deus, que pisarão os nossos inimigos, julgando aos ímpios, mas a vitória aos justos. Deus está no seu trono dizendo: dá uma olhada para essa cena de Ezequiel, dá uma olhada para essa cena de Apocalipse capítulo 4, dá uma olhada para os pés dos querubins. Esses pés dizem: estou marchando com todos os meus exércitos celestiais na sua direção, e em seu favor eu vou pisando sobre a injustiça e trazendo vitória aos justos. Aleluia. Todo o brilho das rodas fala e reflete a glória de Deus. Algumas pessoas dizem que essa roda tinha olhos, mas será uma roda que rodava e refletia a glória de Deus. Que olhos são esses que essas rodas refletem, senão os olhos do Eterno, que está sentado sobre o trono? Ah, não, gente. As rodas refletem.
E elas se movem no movimento de rotação e translação, porque tudo na Bíblia é sistêmico. Sistema solar, a própria Terra, ela roda. Ela roda, ela faz um movimento de rotação e translação. Por isso Deus nos vê assim, Deus nos vê assim, Deus nos vê em movimento assim. Deus está movimentando a igreja assim, assim, assim. E as rodas precisam acompanhar o movimento do planeta, o movimento da sua vida. Por isso é que as rodas têm olhos por todos os lados, porque Deus vê a tudo ao mesmo tempo e agora. Tudo é sistêmico. Há um sistema no trono. Há um sistema de movimento no trono. Rodas dentro de rodas que rodam o trono. 24 anciãos que a cada hora cheia entregam sua adoração diante do trono. No trono está o ancião de dias que fala sobre os cabelos brancos. Lembra que nós falamos ontem? Por que Deus tem cabelo branco? Por que Jesus aparece com cabelo branco? Algumas versões vão dizer cabelo lanoso. Lanoso significa encaracolado. Ih, agora deu um rolo, né? Que você pensa em Jesus como aquelas figuras lá da Europa. Aqueles caras branquinhos de olho azul. Desculpa te incomodar com isso. Mas Jesus não tem aquele narizinho feito pelo pitangui. Apocalipse vai dizer que ele tem um cabelo lanoso. Tonhonhonho. Você pode dizer que é porque é branco. Não tem problema, mas lanoso me faz pensar em lã. Lã me faz pensar em cachos. E me faz pensar também que é branco. E me faz pensar que ele governa sobre as ovelhas. E me faz pensar também que ele tem as ovelhas em sua cabeça, em sua mente todo o tempo. Ele não para de pensar nas ovelhas que estão aqui. Eu quero dizer que Deus não te tira do pensamento. Eu quero dizer que Deus pensa em você de dia, de tarde, de madrugada, porque Ele está na eternidade. Enquanto você dorme, Ele pensa. E Ele pensa. E Ele pensa. Tudo a seu respeito. Os pensamentos de Deus são bons, são mais altos que os nossos. O pensamento de Deus eu não posso alcançar. O pensamento de Deus está fora da minha órbita, porque eu estou dentro de um planeta. Ai, 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 como eu sou limitada. Você pensa que o sistema acaba aí? Não. Os querubins têm mãos humanas, instrumento de poder e ação. Por que eles estão mostrando as mãos nessa visão? Por que eles aparecem? Você precisa aprender a fazer pergunta ao texto. Por quê? Por quê? Por quê? Lembra de ontem? Pensa. Pensa, não deixa ninguém cortar a tua trança. Pensa, pergunta ao texto, desenvolve o raciocínio. Por que tem mão no texto? Ele podia ter dito assim, um querubim. Ponto. Deus está vendo você pular genealogias, hein? Outro dia a gente fala das genealogias que elas são heavy metal. A gente pode pregar só na genealogia que já dá um fogo. Quando você começar a descobrir quem gerou quem, você fala assim, tem jeito pra mim. Quê? Fulano que nasceu de ciclano de outro. É uma fofoca. Não, é uma denúncia, obrigada. É uma denúncia. É uma denúncia de quem gerou quem. E aí quando você vê alguém que presta daquela raiz, ou alguém que deu errado, apesar do pai que teve, você começa a dizer, graça maravilhosa, infinita graça que me alcança. Mas eu estava na mão do querubim, né, gente? Vamos voltar para a mão do querubim. Mãos humanas, instrumento de poder e ação. As mãos dos querubins me falam de providência de Deus em meu favor. Essas mãos me lembram que as mãos de Deus não estão encolhidas para me abençoar, nem para me socorrer. Essas mãos, elas estão trabalhando todo o tempo. E os seres celestiais trabalham e estão à disposição daqueles que servem a Deus. Aleluia. Você podia ter se alegrado um pouco mais, porque Deus não se esqueceu de você. Você podia ter se alegrado um pouco mais, porque Deus não te abandonou. Não importa de onde você veio, o começo e o fim dos seus dias, as mãos do Senhor continuam estendidas em teu favor. Aleluia. Você, Israel, você e Deus são maiores
maioria. Tem mais anjos do que demônio na terra. Alegre-se, deixa Deus mudar a tua mente, porque Ele está pensando em você com pensamentos lanosos, pensamentos ovelhosos, pensamentos de ovelhas, pensamento em ovelhas, melhor dizendo. Mas eles mostram asa, haja asa, gente. É muita asa. Isaías vai ver a asa de um jeito, João vai ver a asa de outro jeito. Um texto vai dizer que são 6, outro vai dizer que são 4. Pelo amor de Deus, eu tinha um professor de seminário que disse: não, é porque umas estavam voando, por isso que você só viu 4, não 6. Falei, haja imaginação. O que eu sei, gente, é que as asas, elas cobriam o corpo e formavam um quadrado, assim como a cidade santa é quadrada. Andavam para frente, o que fala de determinação. E a determinação tipifica que Jesus está voltando e a nova Jerusalém, a cidade quadrada que desce do céu, está se aproximando. Não se esqueça da visão da glória de Deus, daquele que está sentado no trono, porque a visão dos querubins pode ser magnífica, mas ela aponta para o que está no trono. O Espírito de Deus diz nesta manhã: olha para o trono. As asas também falam sobre movimento. Alguns rabinos vão falar que as asas representam os pulmões. Isso é uma outra mensagem sobre a unção sacerdotal e completa. Quando você olha para o sistema do seu corpo, você compreende que tem um sistema respiratório, tem um sistema reprodutor, tem um sistema sanguíneo. São sistemas, sistema linfático. Deus é tão lindo e sistemático que Ele coloca tudo em nós funcionando igual as rodas. Gente, já pensou nisso? Aleluia, Senhor. Bombeia, funciona a roda, bombeia, funciona a roda, bombeia, funciona a roda. Nada para, o tempo todo Deus está movendo. E as asas falam o quê? De movimento em seu favor. Um movimento igual, um teólogo falou isso uma vez para mim, um movimento igual do beija-flor. Já viu como é que o beija-flor voa? Ele para, ele voa, ele olha, ele se move com exatidão. O beija-flor não fica batendo asa à toa. Ele sabe para onde ele vai, ele sabe para onde ele vem, ele sabe o que ele come, ele sabe o que ele vai fazer. O beija-flor está ali pelo vento do Espírito. Olha, você precisa se movimentar na direção do que é eterno nessa noite. Deus vai te rodar hoje, no movimento de rotação, translação, e vai fazer a sua mente funcionar de novo. E Ele vai falar com você nesse vale que você está passando. O sobrenatural nos persegue no vale. Olha, não acha que você está sozinho no vale, não. O sobrenatural aparece no vale, principalmente no vale. Asas, movimento do trono. O Espírito Santo está na igreja, movimentando a igreja. Quando nós manifestamos os 4 evangelhos, andamos em unidade. Assim como os querubins não tinham 4 cabeças, não, eles tinham 4 faces. As 4 faces numa mesma cabeça falam de unidade. Você pode enxergar para a direita, para a esquerda, mas você tem unidade na visão. Não há divisão quando você anda no evangelho. Não há mentalidade ou visão míope quando você entra no evangelho. O evangelho te conserta, o evangelho te alinha, o evangelho te leva a Jesus. O evangelho te revela a escada, o evangelho te revela o caminho. Eu vou te contar um segredo. Quando Jacó estava no vale, ele vinha de uma caminhada muito cansativa. E ele disse para a família dele: passa à minha frente. Havia uma cadência com a família, aquela quantidade de boi, de gente, de dinheiro, de cela, de tudo. Uma cadência, uma cadência. Deus tem um ritmo, ok? Você está me entendendo? Deus tem um ritmo. Deus tem uma cadência. Deus funciona. Deus não está morto. Ele está funcionando, está vivo, está pulsando. Todo o tempo, todo o tempo. E de repente o Espírito faz com que Jacó pare no vale. Para que o sobrenatural aconteça, ele tem ideia do que está rolando por trás de todas as coisas. Quando ele para no vale,
Ele fala para as mulheres dele: passem à frente, passem o ribeiro, continuem andando. E ele para sozinho no lugar de dor e de confusão emocional. Tem gente que chegou aqui e está falando: eu estou sozinho, eu estou sem a minha família, eu estou marchando, mas a minha família passou para frente. Ou eu estou marchando e a minha família ficou para trás. Eu deixei tudo que eu tinha e estou sozinho nesse vale. Eu não tenho comida, eu não tenho travesseiro, eu não tenho nada do que eu tinha. Eu não tenho mulher, eu não tenho filhos, eu não tenho nada. E a família dele continuava caminhando. Quantas pessoas já se sentiram assim? A família está caminhando, tudo está passando e cada vez você fica mais distante daquilo que você era suposto ser, tinha que ser. Você continua no vale, mas eu quero dizer uma coisa: talvez você faça parte da família que seguiu caminhando e deixou alguém para trás. Ou quem sabe você é a pessoa que ficou para trás e a família seguiu caminhando. Eu preciso te dizer que o momento do vale sozinho é indispensável para se conhecer o sobrenatural. Jacó no vale. O comentário da Torá vai dizer que as pedras brigaram para ser travesseiro dele. Você imagina o que é a natureza dizendo assim a seu respeito? Quero ser a pedra que o João vai bater a cabeça para dormir. A natureza dizendo: eu quero ser a árvore que ele vai parar para descansar. A natureza dizendo: eu quero gerar o trigo que ele vai comer. Ele não sabe quem ele é, mas toda a natureza chora e geme pela expectativa da sua manifestação como você realmente é. Existe uma expectativa a seu respeito. Você está dizendo: mas ninguém liga para mim, ninguém viu isso. Deus viu isso e eu vim aqui te dizer: existe uma expectativa no vale. Você imagina as pedras comentando: me deixa viajar, tá bom? Não está escrito, isso é um comentário rabínico histórico, para você ver a sua importância no vale. Não, eu. E ele devia estar pensando: essa pedra dura, eu queria meu travesseiro ortobom. Não tenho descanso, não consigo parar a cabeça lá. E essa sua dificuldade dizendo: deixa eu servir. Eu vou servir. Eu vou entrar para a história dele, porque ele vai lembrar que ele deitou nesse travesseiro de pedra. Eu vou fazer parte da história dele, porque ele vai lembrar que dentro do vale eu servi de pedra para seu altar. Toda a natureza está a seu favor. A Bíblia diz que a família passa marchando e ele fica para trás. Algumas mulheres estão aqui nessa manhã dizendo: eu tive que marchar sozinha, eu tive que deixar meu marido para trás, espiritualmente falando. Eu tive que seguir. Alguns maridos estão dizendo: eu tive que deixar minha mulher para trás, eu tive que seguir, espiritualmente falando, ministerialmente falando, porque ela não entende. Ela não entendeu que ela é Israel, ele não entendeu ainda que ele é Israel. Ela continua presa no passado, ele continua preso no passado, ele continua sem se perdoar por aquilo que ele fez, ela continua sem se perdoar por aquilo que ela fez, e ela está ficando para trás, mas eu preciso andar. E começa uma incompatibilidade sobre a revelação da palavra de Deus. Calma. Família marchando. De repente passa um foguete. De repente desce a escada. De repente os anjos começam a trabalhar, a subir e a descer, a subir e a descer, a subir e a descer. E quando você menos espera, a pessoa improvável, a que ficou para trás, a que está atrasada, passa à frente de todo mundo dizendo: eu estou correndo, é melhor você me acompanhar, porque Deus se revelou a mim. Ninguém mais me segura para trás. Resta esperança para quem viu a escada. Resta esperança para quem viu a foto do trono. Resta esperança para quem entendeu o movimento de Deus em sua vida.
Resta esperança para você que ficou no vale. Resta esperança. Resta esperança. O sobrenatural está a seu favor nessa manhã. Para encerrar, Deus mexeu comigo para uma vida com o que me disse há alguns meses. Nós gravamos um videoclipe com uma equipe de cinema, Power, que queria inaugurar uma câmera que não tinha no Brasil, só 2. E eles disseram, a gente pode testar essa câmera com você? Eu falei, mas é pra já? E aí nós fomos filmar o Deus Está Me Construindo. Normalmente eu me meto em roteiro, Deus me revela, eu escrevo tudo. Mas esse eu deixei na mão deles. Eu falei, faça vocês são um Power de cinema. Uma locação deu errado e de repente um dos produtores disse assim, eu preciso de alguém que faça vasos. Aí eu disse, tem um pessoal que faz vaso assim aí. Manda buscar. Aí o Belo César foi lá dirigindo para mim, amigão, trouxe o rapaz, o pastor com vaso, com tudo, o olheiro. E eu fiquei observando o olheiro trabalhar. Quando ele começou a rodar a roda, eu falei, opa, isso me lembra o trono. Ele pegou o barro e bateu o barro lá na roda. Eu falei, isso me lembra Adão. E aí ele começou a colocar as mãos. Eu falei, olha a mão do querubim. Olha a mão do Espírito Santo. Porque a mão do querubim lembra a mão de Deus. Não é a mão do querubim que é a mão do querubim. Uau. A foto me lembra a mão de Deus. E aquilo estava tão lindo, gente. Aquilo estava tão bonito, sabe? Ele fazendo o vaso e jogava água. Eu falei, a água me lembra a palavra. E a palavra vai fazendo assim. Aí de repente um adolescente que estava na produção perguntou, e se ele errar, ele faz de novo? Eu falei, ei, Deus não erra. Aleluia, Senhor. Aí eu fui lá e perguntei, seu olheiro, dá licença. Quando é que você faz de novo o vaso que a gente canta? Quebra a minha vida e faça de novo. Aí ele falou, a gente quebra o vaso quando tem sujeira, quando vem capim junto e quando o barro não presta. Aleluia, Senhor. O barro não presta, a gente quebra, o barro não presta, a gente quebra. Eu estava adorando aquilo, eu falei, faz outro, gente, filma outro, mais um, roda mais, roda, aleluia, falando em língua estranha, cheio do Espírito Santo, chorando. Aí de repente ele parou. Eu falei, por que o senhor parou? Estava tão bom, tinha tanto vaso, a gente podia fazer vaso a noite inteira aqui. Aí ele ficou parado e tinha um forno do lado. Eu pensei com os meus botões, não gosto de parado não gosto não. Gosto de mexer. Aí ele falou assim, Fernanda, você está vendo esse vaso aqui na minha mão? Eu disse, sim senhor. Você viu ele mexendo? Eu falei,